Bom dia, meninas! Tudo bem? Vocês acharam que eu não viria, né? Quase, peraí, que não dava tempo. Deixa eu me posicionar aqui. Ah, tá bom. Vocês acharam que eu não ia vir? Olha eu aqui. Bom dia, no nosso Comunicafé. Vocês já estão com seus cafés aí? Vocês já acordaram, meninas? Quem tá aqui comigo? 6:30 da manhã, né, gente? Quem tá aqui comigo? 6:30 da manhã. Eu sei que vocês estão aqui porque são mulheres incríveis, maravilhosas, mulheres que constroem. Meninas, essa é a nossa série Comunicafé, que é um lugar onde você vai assim, de manhã cedo, 6:30 da manhã, já recebeu o ouro de uma comunicação que transforma. Você já vai receber aquela energia do café, porque eu vou sempre vir aqui com café. Então não vai ter jeito de você não acordar. Bom dia, lindona! Você já tá acordada, né? Eu tô aqui chamando as meninas para acordarem. E outra, uma fé que energiza e que nos guia. Então é isso que é o Comunicafé. É uma comunicação que transforma, um café que energiza e uma fé naquilo que você deposita sua fé que te guia. E a gente vai ter esse papo bem gostoso agora de manhã e a gente está na série Mulheres que Constroem. E mulheres que constroem são mulheres sábias, são mulheres que fazem o fundamento, sabem que tem que ter o fundamento, o alicerce. Elas não vão construir numa areia movediça para construir quando tiver tudo lá em cima cair e desmoronar. Por isso que nós estamos aqui, 6:30 da manhã, que é o horário que a gente acorda mesmo, para conversar. E aí, eu quero começar falando com vocês de um tema que eu andei pensando nesses dias, sobre posicionamento. É porque eu tô escrevendo aqui o tema, tá? É porque eu pensei, tô escrevendo aqui. Posicionamento com propósito. Por quê? Eu tenho reparado muitas mulheres se posicionando, principalmente na internet, que é onde eu vejo. Porque no dia a dia não dá para ver muitas coisas. A gente vê uma coisa no trabalho, uma coisa ou outra, mas a gente vê muito na internet. Mulheres se posicionando sem nenhum tipo de intencionalidade, sem nenhum tipo de direção, sem nenhum tipo de valor, que eu falo assim, de você olhar ali e falar, gente, indiretinhas, postando coisas assim que não acrescentam. Aí você fala, mas a internet é pra isso mesmo. Gente, já foi a era, tá? Eu queria dar essa notícia triste pra vocês. Já foi a era. Já foi a era, já passou. De você não ter um posicionamento intencional. As pessoas buscam profissionais na internet. As pessoas buscam, hoje em dia, comunidade para que elas possam se conectar na internet. Então, essa fase, a internet é um lugar de bobeira, é um lugar de... Passou. Confia no que eu tô falando. E eu queria começar nesse ponto falando do ambiente. Como tem sido o seu ambiente? Um ambiente desafiador, um ambiente tranquilo, um ambiente que te motiva, que está sempre te energizando, ou um ambiente que você está sempre, parece que tem um peso gigantesco nas costas. Como que está seu ambiente de trabalho? Como que está seu ambiente familiar?
seu ambiente aqui na internet. E aí eu queria falar com você de um versículo bíblico que fala assim, ó. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. E eu acho tão interessante, apesar de tantas palavras difíceis que falam aqui, eu acho interessante porque esse versículo, ele dá uma orientação de você escolher bem o ambiente e as pessoas com quem você convive. E isso é tão importante porque se você é uma pessoa intencional, que tem objetivos, que tem propósitos, que tem sonhos que você quer que se realizem, você precisa escolher as pessoas, o ambiente em que você está. Você fala, Márcia, nada disso, esse negócio de... Tem uma frase que minha mãe falava muito, ninguém leva ninguém para o mau caminho, não. Isso é verdade, ninguém vai te pegar pela mão e sair te arrastando, não. Mas o ambiente, ele influencia e muito. E quando eu falo de ambiente, existem várias formas de ambiente. Às vezes você fala assim, ambiente com pessoas... mas eu não tô ali num, sei lá, deixa eu dar um... vou falar um boteco, tá, gente? Não me leve a mal ainda. Mas eu não tô num boteco. Ambientes, existem vários tipos de ambientes. Existe o ambiente físico. Existe o ambiente virtual, que é isso aqui que a gente está fazendo. Existe até mesmo o ambiente verbal. É aquilo que você... Não é o físico, não é esse aqui onde eu tô, mas é o que eu ouço. E quando eu falo dessa questão, e tem vários outros ambientes nesse sentido, visual, auditivo, e quando eu falo dessa questão do ambiente, que não é só o físico, eu estou falando também de você nesse ambiente, da sua colocação nesse ambiente, que aí já não é mais o ambiente, é a ambiência. E o que seria essa ambiência? É a forma com a qual você se relaciona naquele lugar que você está. Mas e por que você está falando esse tanto de coisa aí sobre ambiente? Porque, mulherada, uma coisa que eu prezo muito hoje é a questão da energia. E eu sempre falo para que, sempre quando eu falo de energia, eu não estou falando sobre os cristais, eu estou falando energia mental, energia física, aquela energia que te movimenta. E tem até um experimento, vamos lá para o nosso cafezinho? Que eu vou falar dele bem rapidinho, eu não vou lembrar muita coisa, tem muito tempo que eu li sobre isso, mas teve um experimento que foi feito com alguns jovens, eu nem sei em qual país que foi feito, eu não me lembro agora, mas com alguns jovens, e aí era uma coisa assim, a pessoa que estava fazendo o experimento falava uma frase e esses jovens tinham que completar. Aí eles falavam sempre uma frase naquele sentido de pessoas, ou pessoas doentes, ou pessoas assim com algum tipo de limitações, e aí o jovem tinha que completar alguma coisa. Eu vou dar um exemplo aqui assim. Quando eu já tenho, vou dar o meu exemplo, tá? Eu tenho mais de 40 anos, eu não faço exercício físico, é só um exemplo, viu? Não faço exercício físico, então toda vez que eu coloco um sapato de salto, meu joelho, aí o jovem completava, dói. Depois dos 90 anos eu me olhei no espelho e aí eu olhei aqui no cantinho do meu olho e eu vi o quê? Ruga. É uma coisa assim. E depois que eles foram fazendo complete a frase, algum tempo com esses jovens, aí eles colocaram os jovens, esses participantes, num corredor de um lugar assim, para eles andarem. E aí, esses pesquisadores observaram que esses jovens começaram, mesmo sendo saudáveis, começaram a andar tendo sintomas dessas coisas. Por exemplo, dor, como se tivesse dor no joelho, como se fossem velhos, assim, idosos na idade de 90 anos, mesmo tendo 20, 30. Por quê?
o cérebro captou aquela mensagem auditiva. Eles estavam num ambiente onde estava falando só de um determinado assunto. Então, inconscientemente, eles saíram dali reproduzindo aquilo. E por que eu estou te falando isso, mulheres que constroem? Se você estiver num ambiente que só reproduz coisas negativas, automaticamente você vai sair com um pouco daquilo dali, com um pensamento mais... eu não quero falar um pensamento negativo pra gente não levar para um outro viés, mas você vai sair dali com uma energia mais baixa, com uma vontade menor de fazer as coisas. E aí, eu vou perguntar para vocês enquanto eu vou passando aqui, quem de vocês já entrou num lugar assim, super animada, chegou assim, ei gente, e aí, como estão as coisas? E chega lá e tá todo mundo assim, mais ou menos. E aí você ficou muito tempo naquele lugar e saiu de lá toda energizada. Muito difícil isso. Por quê? Aquilo acaba, se você não tiver uma clareza mesmo do que você é, do que você quer, de como se portar, de como se colocar, né? A questão da ambiência, a forma que você coloca naquele lugar, você acaba trazendo aquilo para você. Aí, às vezes, você fala assim, nossa, eu fui num lugar e eu saí de lá tão pesada. Isso já aconteceu comigo, nossa, eu saí de lá tão pesada. Porque aquele lugar, ele acaba te envolvendo. E eu vou te dar um outro exemplo. Às vezes, você tá aí trabalhando, estudando, e aí você pensa assim, nossa, eu quero tanto fazer um exercício físico, eu preciso tanto fazer um exercício físico, só que eu não tenho tempo. Aí você começa a fazer exercício físico 5 horas da manhã. Se você tiver uma amiga, ou uma comunidade, ou uma pessoa que está ali te incentivando, isso mesmo, 5 horas da manhã é o horário das poderosas, é 5 horas da manhã mesmo que a gente treina, é esse horário. Todos os dias, ou os dias que você marcar, você vai ter ânimo para ir 5 horas da manhã fazer isso, treinar. Agora, se você levanta 5 horas da manhã para treinar, e todo dia você ouve uma pessoa falando com você assim, nossa, você é doida. Gente, só gente doida que levanta 5 horas da manhã para treinar. Menina, para com isso. Fica seguindo esse povo doido, não. Isso não leva a nada, não. Você vai ir, mas você vai com esse pensamento, sabe? Nossa, gente, isso só eu mesmo. Tô doida para fazer isso. Tô doida. Tem um exemplo muito legal legal assim, né, que eu falo sobre o ambiente para ficar mais dinâmico, mais didático, né? A palavra é didática. É sobre o cigarro. Você pode me falar assim, Márcia, eu tô no ambiente, mas eu não me contamino. Eu tô no ambiente, mas isso não muda nada em mim. Eu tô no ambiente, mas eu fico da mesma forma. Tem ambientes que não tem como, a gente tem que ficar, mas a gente tem que saber a forma que a gente tem que lidar com aquilo, pra gente não ser, se você tem que ficar ali, pra você não ser contaminada com aquilo de alguma forma. E o exemplo do cigarro é o seguinte, você pode até não ser um fumante, mas se você estiver num lugar que tiver uma pessoa do seu lado fumando, o que acontece? Você está fumando. É o fumante passivo. Você não tá ali, mas você tá colocando aquela fumaça para dentro. É a mesma coisa se você tá ali num ambiente que as pessoas só falam coisas negativas. Você tem uma ideia, nossa, eu tô com um projeto, gente, eu acho que eu vou estudar. Pelo amor de Deus, Márcia, 40 anos nas costas caçando estudar? Aquilo... Você vai continuar empolgada, energizada para poder falar do estudo, do seu projeto para quem? Se aquelas pessoas estão todas ali desmotivadas e te desmotivando. Você consegue entender? É a fumaça entrando. Então, se você não tiver cuidado com a sua ambiência, aquela fumaça vai entrar e vai ser tão prejudicial quanto a fumaça do cigarro.
Porque a gente sabe que mesmo quem não fuma em contato com a fumaça do cigarro e está inalando aquilo ali, ela também tem prejuízos. E quando eu falo dessa questão da ambiência, é por causa desse tema que eu vim tratar com vocês, mulheres que constroem. O posicionamento com propósito. Posicione com propósito. O posicionamento com propósito é você ser intencional. É você fazer de propósito. É aquilo mesmo, sabe quando a gente era criança, que aí seu irmãozinho vem, puxa seu cabelo, aí você fala, ai, esse aqui. Ele, ai mãe, foi sem querer. Não, mãe, ele fez de propósito. Ele fez porque ele quis. É isso. Se posicione de uma forma que te leva para aquele lugar que você quer chegar, com propósito, de propósito, intencionalmente. E aí, você pode fazer isso em vários lugares, em várias formas, em vários ambientes. Eu falo que muitas vezes a gente tem algumas questões e talvez a minha questão não é a mesma da sua. Às vezes eu tenho uma situação num ambiente, sei lá, que seja mais desafiador para mim, seja o meu ambiente pessoal, familiar, um exemplo, e o seu seja no trabalho. Então, nós vamos falar, eu vou te dar alguns modelos de algumas coisas que você pode usar. Por exemplo, como eu poderia me posicionar no meu ambiente pessoal? No meu ambiente pessoal, eu tô ali, eu convivo com pessoas que não acreditam no meu potencial, sei lá, nos meus projetos. Eu falo que eu quero fazer alguma coisa, a pessoa não acredita, elas me criticam, elas diminuem as minhas ideias. O que eu posso fazer nesse ambiente se eu não tenho como sair? Porque eu vou te falar, isso aí já é a Márcia falando, se você tiver como sair desse ambiente pessoal, e o ambiente pessoal é o ambiente familiar, é o ambiente de amizade, de coleguismo, de digital, internet, né? Digital. O primeiro conselho é saia, fuja. Não é porque é seu parente, seu amigo que você tem que estar ali. Você pode amar, você pode desejar o bem dessa pessoa, mas você não precisa estar ali do lado dela o tempo todo. Então, o que você precisa fazer para fortalecer esse posicionamento com propósito? Primeiro ponto, você pode fugir. Ah, Márcia, mas não tem como. Eu moro com os meus pais. Eu moro com a amiga e ela é assim, totalmente negativa. Mas eu não tenho como sair de lá agora. Então, posicione-se com propósito. Seja intencional, seja de propósito. Deixa claro para si mesma e para as outras pessoas que é o seu objetivo. E aí é o momento de você colocar o limite. E aí é o momento de você também não compartilhar com essas pessoas. Nós também temos que escolher as mesas com as pessoas com as quais nós sentamos. Nós temos que saber com quem nós compartilhamos as nossas ideias. Se ali é onde você compartilha os seus projetos, as suas ideias, se você não está sendo ouvida, você não precisa gastar o seu tempo e sua energia ali. Então, um ambiente de familiar, um ambiente com amizade, coloca os limites devidos. Seja intencional, sempre reafirmando os seus objetivos e trabalhando essa questão da ambiência. A forma que você vai se relacionar com essas pessoas. Criando, é o que a gente fala sempre, né? Criando limites saudáveis, né? Aquela coisa, eu respeito a sua opinião, mas agora eu tô focada no meu projeto. Então, sua opinião para mim não vale de nada. Tem muitas pessoas que têm dificuldades e têm desafios no ambiente profissional.
sei lá, lá onde eu trabalho tem muita fofoca, as pessoas, elas ficam tentando puxar o tapete uma das outras e um monte de coisa. É a mesma coisa, é a questão da ambiência. Esse trabalho que você tá hoje, você pode sair dele? Não, Márcia, eu tenho boleto para pagar, eu tô trabalhando, tá. Então, a questão da ambiência é como você vai se relacionar, como você vai se colocar nesse ambiente. É o posicionamento com propósito, intencional e de propósito, porque você quer. Então, uma das coisas que você pode fazer ali, se for possível, é uma comunicação. A gente vai falar muito aqui sobre a comunicação. É uma comunicação que constrói. Nós somos mulheres que constroem. É uma comunicação que constrói pontes. Aí como seria isso, Márcia? Tem uma galerinha ali, ó, um montinho ali conversando, falando sobre fofoca do outro colega e tal. Ali não te cabe, né? Você vai chegar ali e vai dar opinião para falar mal das outras pessoas? Você acha que isso vai construir pontes? Ou isso vai destruir? Isso pode te dar um problema. Você sabe que fofoca pode mandar embora por justa causa, né? Pode. Então, é se comunicar de forma que você vai construir pontes. E sempre lembrando, gente, eu abro um parênteses aqui e fechar também. Se você está num lugar onde as pessoas fofocam, falam uma das outras, puxa o tapete uma da outra, ela vai falar de você também. Se você estiver disposta a isso, ótimo. Fala, eu vou falar de todo mundo, porque todo mundo fala de mim também. Beleza. Mas saiba disso. Então, se o seu objetivo não é esse, se você tem um propósito de vida, se você tem um projeto, se você quer crescer, se você é uma mulher que constrói, então ali naquele ambiente profissional, o que você tem que começar a praticar, já que não tem como você sair desse ambiente, é uma comunicação que constrói pontes. É conversar com pessoas que vão te elevar, pessoas que estão ali com o mesmo propósito, pessoas que estão ali querendo crescer também. São essas pessoas que você precisa conviver. Mas as pessoas são muito competitivas, ali não tem apoio, ali o que prevalece ali onde eu trabalho é o individualismo. Isso acontece muito na prática. Então use a sua comunicação, é o que nós vamos falar aqui sempre, para se conectar. É o que eu falei. E a comunicação, gente, não é só a fala, não. A comunicação também é sua expressão. É o que a gente falou aqui, é um posicionamento de propósito. Entende? É você estar num lugar pronta a ser colaborativa. Eu vou sempre dar um exemplo da fofoca que está vindo na minha mente agora. Se tem uma galera ali fazendo fofoca, você pode colaborar no seu crescimento, no crescimento do outro, na sua criação de pontes que vão te elevar fazendo fofoca? Não, Márcia, fazer fofoca não vai dar não, mas eu posso colaborar de outra forma. Então colabore de outra forma. Seja uma pessoa apta a colaborar, uma pessoa colaborativa. Márcia, mas uma andorinha só não faz verão. Ali todo mundo é cinza, vai só eu. Foque no seu objetivo. Você não sabe se você vai ficar nesse trabalho para sempre. E outra, você não sabe se você vai precisar de uma indicação daquele lugar para você estar em outros lugares, em patamares maiores. Entende? Então, é isso. Seja uma pessoa disposta a ser colaborativa e, ao mesmo tempo, se posicione. É um posicionamento de forma clara e objetiva. Mostre para as pessoas ali, sem ser uma pessoa grossa. A gente está falando muito aqui sobre comunicação e a gente vai falar muito mais. Se você ainda tem um pouco de dificuldade nisso, a gente vai conversar sobre isso. Mas mostre para as pessoas ali que o seu objetivo ali é outro, sem precisar ser grossa, sem precisar ser arrogante, mas mostre para as pessoas ali que você é um outro tipo de pessoa, um outro tipo de mulher, uma mulher que constrói, que o seu papel ali é outro e que você tem limites. Mostre com o seu comportamento, com a sua postura, com a sua fala, com a sua educação.
E isso, assim, um dos pontos na questão do trabalho. E aí eu queria falar de um outro, a gente já tá aqui no finalzinho. Eu falei que a nossa conversa aqui ia ser 25 minutos, meia hora no máximo. A gente já tá aqui no finalzinho, é o seu posicionamento nas redes sociais. Ah, mas rede social, falei aqui no início, gente, para com esse pensamento que rede social é o lugar onde você vai vomitar o lixo da sua vida. Acabou essa era. As pessoas procuram pessoas habilitadas, capacitadas nas redes sociais. A gente vê aí o LinkedIn, a gente vê aí o Instagram. Para com isso. Qual que está sendo o seu posicionamento nas redes sociais? Você está ali jogando indiretinha? Você está ali falando de coisas que não deveriam? Tem coisas de nossas vidas que é para nossa vida. As pessoas não precisam saber. Tem coisa que você chega ali no Instagram, que é um lugar público, e derrama, é como se você sangrasse num tanque de tubarões. Aquele cheiro de sangue da sua lamúria ali, da sua tristeza, da sua dor, para as pessoas, para algumas pessoas serve como um alimento. Então preste atenção como você se posiciona também no ambiente das redes sociais. Posicionamento com propósito. Use isso aqui com propósito de crescer, de mostrar a sua marca, de mostrar o seu trabalho, de mostrar quem você é, de mostrar suas habilidades. Para se uma pessoa falar, olha, eu preciso de uma mulher para trabalhar em tal área aqui, e passar ali no seu Instagram e falar, olha, essa aqui é apta. E te manda uma mensagem lá no direct. Seja uma mulher que constrói. Uma mulher que se posiciona com propósito. Intencionalmente. E meninas, é isso. Eu não queria falar muito porque tá de manhã. E eu queria trazer essa questão mesmo do ambiente, da ambiência, de como se portar nos ambientes, já que não tem jeito de você sair. O primeiro conselho é, se tiver jeito de você se afastar de pessoas, de ambientes que estão sendo tóxicos para você, se afaste. Mas se não tiver jeito, você tiver que ficar ali, então que sua ambiência seja de uma forma intencional, que você preste atenção, que você perceba a forma com a qual você se relaciona com aquele lugar, com aquelas pessoas. O ambiente certo fortalece o seu propósito. Posicione-se, comunique-se e veja caminhos onde antes você não via possibilidades se abrirem. E é essa a minha mensagem de hoje. Posicione-se com propósito. E a gente vai continuar a nossa série de mulheres que constroem. E nós vamos falar sobre vários temas aqui voltados para a comunicação, voltados para o posicionamento, para o crescimento pessoal, profissional, carreira, relacionamento, porque nós somos mulheres que constroem na rocha, no alicerce, no fundamento, não na areia movediça. Um ótimo dia para vocês. Esse é só o nosso primeiro dia da nossa série do nosso Comunicafé. Beijão para vocês, até a próxima.